Outrosim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 5 a 11. Pedro escreveu essas recomendações e conselhos aos cristãos das primeiras igrejas, ensinando-lhes como proceder uns com os outros e também em relação ao Senhor, de como devemos nos submeter a Ele e lançar sobre Ele as nossas preocupações e ansiedades, para que sejamos exaltados, porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia! E são exortações tão atuais que parecem ter sido escritas para nós nos dias de hoje. Quantas apreensões, aflições e ansiedades têm assolado o povo de Deus nesses últimos tempos? Doenças, pandemias, sofrimento, luto, separação e perdas de toda a ordem. Essa palavra nos comunica que Deus continua o mesmo. Ele não muda. É o mesmo ontem, hoje e assim será para sempre. Aproximemo-nos do seu amor. Coloquemo-nos debaixo das suas mãos poderosas. Lancemos as nossas dores, impossibilidades e opressão sobre Ele e deixemos Ele cuidar de nós e nos conduzir ao lugar seguro. Nessa palavra, o Senhor nos avisa que não devemos nos distrair com as coisas do mundo, que é para permanecermos sóbrios, vigilantes e atentos em oração ao Senhor, porque o maligno, nosso adversário, anda ao derredor, à nossa volta, nos espreitando, para, ao menor descuido, nos prender e devorar. E aquele que, mesmo em sofrimento, estiver atento e contrito no Senhor, vai perceber que se trata de um ataque e de armadilha do diabo, e terá força e sabedoria para, no Senhor, resistir a ele com firmeza, pela proclamação da fé na palavra e nas promessas de Deus. E ele fugirá de nós. Glória ao Senhor Jesus. E Pedro termina dizendo que o Deus de toda graça, cheio de favor e de bondade, nos chamou em Cristo para a sua eterna glória. Você ouviu isso? Deus, por Cristo Jesus, nos concede a graça de nos chamar para compartilhar da sua eterna glória. Palavra tão maravilhosa que eu nem consigo alcançar o real alcance dessa afirmação. E ele continua ao dizer que Deus nos aperfeiçoará no seu amor. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 17, trabalhando no nosso caráter, para que toda a nossa vida seja colocada em ordem, porque Ele é a divina ordem e sabedoria. Que Ele nos firmará em Jesus e na sua palavra, que é a rocha da nossa salvação, para que não fraquejemos, nem nos abalemos nas tribulações. Que Ele nos fortificará com uma fé inabalável, com a qual experimentaremos o poder de Deus atuando em nós e a nosso favor. E que Ele colocará em nós
os fundamentos e o alicerce de todo esse edifício espiritual que são a base de sustentação da nossa fé para a edificação do reino de Deus em nós, de modo a que as verdades do Evangelho estejam solidificadas, firmes e corporificadas na nossa vida. Eu agradeço ao Senhor por essa palavra maravilhosa de edificação para a nossa vida e da nossa fé, firmadas em Cristo Jesus por meio da sua graça, pedindo ao Espírito Santo que Ele nos aperfeiçoe, nos firme, nos fortifique e nos fundamente em Jesus, Ele que é a nossa videira verdadeira, para que ao seu tempo, pelo seu amor e misericórdia, possamos produzir frutos para o reino de Deus, alcançar as doces consolações do Espírito Santo e, por meio dele, termos comunhão com o Pai e também com seu Filho Jesus Cristo. Ao Altíssimo Rei, de eterna glória e grandeza, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. A Ele seja toda a honra, agora e para sempre. Amém.